Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou falar sobre por que as obras públicas no Brasil invariavelmente demoram muito além do tempo previsto, exageradamente muito além do tempo previsto. São vários os fatores que concorrem para isso. Certa vez eu vi um empreiteiro dando a seguinte entrevista, dizendo que abre aspas, o governo finge que paga as empreiteiras e as empreiteiras, por sua vez, fingem que fazem as obras, estradas, rodovias, pontes, viadutos e assim por diante. Isso é fato público e notório. Todos nós sabemos que acontece esse tipo de coisa no Brasil, não necessariamente nessa ordem. Na parte que o governo finge que paga, é uma temeridade se afirmar isso, até porque nós sabemos que obras públicas no Brasil, invariavelmente, também custam bem mais do que deveriam e demoram infinitamente mais do que deveriam para ficar concluídas, isso quando ficam. Até porque o governo atual alegou que herdou mais de 2.000 obras inacabadas ou paralisadas, dentre as quais muitas escolas, creches, hospitais, rodovias, pontes, viadutos e assim por diante. E é muito triste isso. Muito embora nós também sabemos que na grande maioria dos casos, se não em todos, as empreiteiras já receberam grande parte dos recursos milionários para executarem essas obras, só que não. Então, eu que não viajo muito, mas circulo bastante, pela cidade principalmente, eu vejo a seguinte situação. Inclusive já me deparei, já gravei um vídeo sobre isso, com uma obra pequena aqui em Curitiba, lá na Avenida Winston Churchill, na frente de um comércio que eu tinha, na frente da minha editora e de uma papelaria que eu tinha junto com a editora, que um dia vinham os operários, mas não vinham as máquinas. No dia seguinte vinham as máquinas, mas não vinham os operários. No terceiro dia vinham as máquinas e os operários, mas não vinham os engenheiros. E assim por diante, eles iam se alternando nas faltas. Aí teve um belo dia que vieram as máquinas, os operários, os engenheiros, mas a máquina estava com defeito, não funcionava. Então eles sempre têm um pretexto, uma desculpa para não realizar o serviço. E era uma obra muito pequena para trocar alguns tubos de pequena dimensão, tubos antigos de 30 centímetros ou alguma coisa em torno de 10, 12 polegadas para tubo de 1 metro de diâmetro, para dar maior escoamento à água, até porque eu que pedi essa obra, porque sempre que chovia intensamente em pouco tempo, a minha loja e a dos vizinhos inundava. Passei por essa situação 3 vezes. Então, eu pedi essa obra e ficou esse lenga-lenga. Enquanto não enviei o e-mail para o prefeito, o então prefeito que era o Luciano Dutti, colocando exatamente essa alternância de comparecimentos, de presenças, a coisa não aconteceu. A partir do momento que ele recebeu e me respondeu, vieram todos ao mesmo tempo e a obra se concluiu. Mas provavelmente, se eu não tivesse tomado essa iniciativa de reclamar diretamente ao prefeito, talvez a coisa estivesse se estendendo até hoje. Note que isso aconteceu lá pelos idos de 2008, 2009, enfim. Aqui em Curitiba nós temos, por exemplo, a linha verde, que é a urbanização de um trecho da BR-376 ou BR-116, como queiram, dentro do trecho urbano, com extensão de 22 quilômetros, que ela foi anunciada durante vários anos para começar a obra em 2005. A obra começou realmente em 2005, com previsão para ficar pronta até a Copa de 2014, aquela que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha.
que aconteceu no Brasil. Então, a obra não ficou pronta até hoje. A previsão, que eu duvido muito, é que ela se conclua em 2024, no segundo semestre de 2024. Já jogaram para o segundo semestre do ano que vem. Portanto, daqui a mais de um ano. Cerca de 80% da obra está pronta, mas ainda falta 20% ser concluída. Em comparação, em 2018, 2019, circularam fake news que o Japão fez uma ponte em 24 horas. Também era fake news, nem tanto também. Na realidade, eles ergueram a ponte de uma estrutura pré-fabricada provisória no prazo de cerca de 65 a 70 dias, 2 meses e alguns dias, portanto, na cidade de Fukui, num trecho da rodovia Rodovia Nacional 305, lá no Japão, devido a uma ponte que havia ruído, e inclusive nas fake news colocaram até a causa da ponte ter ruído como sendo um tufão ou tsunami. E não foi nem tufão nem tsunami. O que houve, na realidade, foi um desmoronamento de terras que fez com que a ponte antiga ruísse e ela precisou ser substituída, mas eles colocaram, como eu já disse, uma ponte provisória antes de fazer ou restaurar a ponte antiga. Mas foi também nem tão pouco e nem tão pouco tempo, como sugeriram aí os críticos do governo, divulgando fake news lá no começo de 2019, inclusive em fake news que viralizou, do candidato ao governo na época, que era oposição ao candidato que estava no poder em 2018, no caso Michel Temer, que era vice da Dilma, que tinha sofrido impeachment em 2017, um ano antes, enfim. Então, nem tanto, nem tão pouco, né? Mas o fato é que no Brasil, como eu já disse lá no início do vídeo, a coisa demora demais e também, como eu disse também no início, por vários fatores. Leia-se aí incompetência, falta de tecnologia, corrupção, e o fator mais grave é a corrupção ativa e passiva. Porque muitos governantes, não todos, mas muitos, isso ficou bastante provado na Operação Lava Jato e uma centena de outras operações derivadas ou semelhantes, porque só a Lava Jato teve alguma coisa em torno de 60 a 70 etapas, operações simultâneas, filhas da Lava Jato, digamos assim, mas houveram outras operações paralelas, anterior e posterior à Operação Lava Jato, que foi gigante e que todos nós sabemos no que deu, né? A corrupção ativa é no caso do empreiteiro, ou de um consórcio de empreiteiros, não todos, né, obviamente, mas alguns, individual ou coletivamente, se associam para exigir propina do governo. E, por outro lado, a corrupção passiva é quando alguns governantes, como eu disse antes, se comprometem a contratar uma empreiteira ou um consórcio de empreiteiras, desde que haja uma contrapartida de devolução de parte desses recursos para eles mesmos, pessoas físicas, ou para seus partidos, ou até para um grupo, uma caterva, como diz meu sogro, uma quadrilha de um ou vários partidos. Então, esse é o principal fator que dificulta o avanço das obras. Mas, além disso, como eu já disse também, e ilustrei com o caso que aconteceu aqui em Curitiba, é por incompetência mesmo, ou pode ser até uma coisa deliberada, né? Cada dia falta um determinado grupo de
agentes que poderiam estar concorrendo para a execução da obra, justamente com o intuito de atrasar a obra e depois, ao final do desenrolar do prazo, digamos assim, eles pedirem aditivo, ou seja, pedirem um repasse maior do que aquele que é previsto no contrato inicial, sob a alegação que erraram o cálculo da estimativa da obra, ou que a obra estava exigindo mais tempo do que o contratado, ou ainda que a obra estava exigindo mais recursos do que o contratado, ou que tinha uma dimensão maior do que a contratada, enfim. As desculpas são várias, mas tudo isso se resume naquelas 3 palavrinhas que eu já disse também: incompetência, corrupção e falta de comprometimento com o interesse público. É isso que acontece. Então, se você, cidadão ou cidadã que está me vendo, me assistindo, ver alguma coisa parecida aí na sua cidade, no seu estado, não se furte em denunciar. Denuncie, registre, filme, mande para reclame do prefeito, vereador, governador, ministros ou do próprio presidente. Nós cidadãos temos que fazer a nossa parte, até porque 100% do dinheiro que está sendo investido em qualquer obra, por menor que seja, ou por mais gigante que seja, é dinheiro nosso, são os impostos caríssimos que nós pagamos. Então, nada mais justo que nós cobrarmos a execução de um bom trabalho por parte dos governantes e seus contratados, seus fornecedores, seus prestadores de serviço, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, um grande abraço e tchau, até mais.